Bem-vindos a mais um podcast da ITT. Hoje temos a grande satisfação de ter uma entrevista, um bate-papo com o nosso amigo Ricardo Santos, que se formou em Engenharia Eletrônica pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, continuou seus estudos em pós-graduação em Microeletrônica Digital, aplicada a altas frequências na City University e King's College, ambas londrinas. Instituições londrinas. Depois de uma longa carreira em mercado financeiro, Ricardo fundou o grupo Ricoffee, um fornecedor atacadista de cafés verde, atuando internacionalmente em 5 continentes. Um empresário serial, Ricardo está no conselho de diversas organizações, entre elas a ITT, onde foi um dos seus idealizadores e membro fundador. Ricardo, bem-vindo. Algumas palavras para iniciar? Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite. Eu fico muito lisonjeado com a oportunidade de dividir um pouquinho da minha experiência profissional aqui. E uma vez que uma coisa que está tão próxima do meu coração, tem um caráter especial poder fazer essa apresentação. Muito bom. Então a gente vai começar com uma apresentação de uns 10 minutos dos agentes de inteligência artificial sobre o tema de agronegócio, e uma visão harariana, que é do Yuval Harari, ou seja, com viés, aproveitando o que o Harari escreveu no livro dele, os Homo Sapiens, e depois a gente vai fazer uma série de perguntas com algumas agentes de inteligência artificial também. Então, com vocês, a apresentação inicial. O agronegócio, tal como existe hoje, é o produto de uma longa jornada humana de transformação, que começa com a revolução cognitiva, quando o Homo sapiens desenvolveu a capacidade mental de imaginar, planejar e cooperar em larga escala, e vai até a atual revolução tecnológica. Essa jornada permitiu aos humanos controlar e remodelar a natureza, em um longo processo de domesticação, dando início a uma dinâmica de manipulação e exploração que continua a definir nossa relação com o meio ambiente e a sociedade. Essa crítica sugere que o agronegócio não é simplesmente uma história de progresso, mas um reflexo da tensão contínua da humanidade entre poder e propósito, entre nossa capacidade de transformar o mundo ao nosso redor e a questão de saber se isso realmente nos torna, ou torna o planeta, melhores. A revolução cognitiva, que começou há cerca de 70 mil anos, marcou um ponto de virada na evolução humana ao permitir que o Homo sapiens pensasse de forma complexa, se comunicasse com uma linguagem sofisticada e imaginasse coisas que não existiam fisicamente, como mitos, deuses e nações. Um de seus principais facilitadores e resultados foi o domínio do fogo. O fogo deu aos primeiros humanos um controle sem precedentes sobre seu ambiente. Permitiu cozinhar alimentos, facilitando a digestão e liberando energia para o desenvolvimento do cérebro, afastar predadores e sobreviver em climas frios. O fogo também simboliza o início da capacidade humana de transformar a natureza para atender às suas necessidades, uma mudança que só se intensificaria com o tempo. Com suas habilidades cognitivas aprimoradas, os primeiros humanos começaram a remodelar ecossistemas de forma mais consciente. A capacidade de planejar, cooperar em grandes grupos e compartilhar ideias complexas tornou possível caçar com mais eficiência, superar outras espécies e, por fim, domesticar plantas e animais. Esse processo de domesticação foi uma reestruturação longa e, muitas vezes, violenta da natureza em benefício humano, transformando espécies selvagens em recursos controlados e dependentes. Harari aponta que essa mudança lançou as bases para a revolução agrícola e, mais tarde, para o agronegócio moderno. Embora tenha permitido aos humanos dominar a biosfera, também marcou o início da grande perturbação ecológica e da subjugação de outras formas de vida aos interesses humanos. A Revolução Agrícola, iniciada há cerca de 12 mil anos, transformou as sociedades humanas de caçadores-coletores nômades em comunidades agrícolas sedentárias. Ao cultivar plantas e domesticar animais, os humanos puderam produzir excedentes alimentares, o que permitiu o crescimento populacional e a fixação em um só lugar. Esses excedentes também possibilitaram a especialização social
permitindo que algumas pessoas se tornassem líderes, sacerdotes, artesãos ou soldados, em vez de produtores de alimentos. Com o tempo, isso levou ao surgimento de sociedades complexas e das primeiras civilizações, com hierarquias, governos centralizados, religiões organizadas, sistemas de escrita e arquitetura monumental. No entanto, Harari argumenta que essa mudança muitas vezes ocorreu às custas da liberdade e do bem-estar individuais, já que a maioria das pessoas passou a viver vidas mais duras, com mais trabalho, doenças e desigualdade do que seus ancestrais forrageadores. As bases lançadas pela Revolução Agrícola evoluíram eventualmente para os sistemas feudais da era medieval. À medida que a terra se tornava a principal fonte de riqueza e poder, o controle sobre ela passou a ser central na vida política e econômica. Nas economias feudais, uma pequena elite detinha vastas extensões de terra cultivadas por camponeses ou servos com pouca autonomia. Esse sistema hierárquico rígido era sustentado pelo trabalho agrícola e protegido por elites militarizadas, muitas vezes legitimadas por códigos religiosos e legais. Harari destaca como esses desenvolvimentos prenderam a maior parte da humanidade em ciclos de labuta e submissão, reforçando a estratificação social e limitando as liberdades que forrageadores mais igualitários haviam desfrutado. A Revolução Científica incentivou uma nova forma de pensar, baseada na observação, experimentação e no método científico. Essa mudança de mentalidade foi gradualmente incorporada à agricultura, substituindo práticas tradicionais, frequentemente baseadas em superstições ou costumes herdados, por métodos fundamentados em evidências empíricas. Com o tempo, isso levou a avanços como sistemas de rotação de culturas, análise do solo, seleção genética e controle de pragas. Essas inovações ajudaram os agricultores a aumentar a produtividade e reduzir perdas, lançando as bases para a abordagem racional e científica que hoje define o agronegócio moderno. Harari observa que essa mentalidade representou uma mudança profunda. Em vez de confiar na tradição, passou-se a acreditar que o conhecimento sistemático poderia aprimorar o domínio humano sobre a natureza. A Revolução Científica também desempenhou um papel fundamental na conexão entre a exploração científica, a expansão capitalista e a conquista imperial. Impérios europeus, motivados tanto pelo lucro quanto pela curiosidade, patrocinaram expedições para descobrir novas terras, plantas e animais. Muitas dessas descobertas, como culturas comerciais de açúcar, algodão e borracha, tornaram-se a base da exploração agrícola em escala global. Harari enfatiza como isso criou um ciclo de retroalimentação. A pesquisa científica possibilitava a dominação econômica e militar, que, por sua vez, financiava mais pesquisa. Essa fusão abriu caminho para um modelo de agronegócio global, onde ciência e tecnologia são usadas para maximizar produtividade e lucro, frequentemente às custas de sistemas de conhecimento indígena e do equilíbrio ecológico. A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, aumentou dramaticamente a eficiência e a produtividade das fazendas por meio da introdução de máquinas, fertilizantes químicos, irrigação mecanizada e novas técnicas agrícolas. Tratores, semeadoras e colheitadeiras reduziram a necessidade de trabalho manual e permitiram que um pequeno número de trabalhadores gerenciasse grandes áreas de terra. Avanços científicos melhoraram o rendimento das culturas e a criação de animais, enquanto inovações em transporte e armazenamento conectaram as fazendas a mercados distantes. Essa transformação lançou as bases do agronegócio moderno, transformando a agricultura em uma operação técnica de grande escala focada em maximizar a produção, frequentemente às custas da sustentabilidade ambiental e do conhecimento agrícola tradicional. A Revolução Industrial também desempenhou um papel central na transformação da economia em capitalismo, um sistema baseado na propriedade privada, na busca do lucro e em mercados competitivos. Com a produção em massa, surgiram novos modos de trabalho, investimento e troca, substituindo as economias tradicionais, baseadas na terra, por sistemas urbanos, industriais e financeiros. A riqueza deslocou-se dos aristocratas proprietários de terras para os capitalistas que possuíam fábricas, ferrovias e companhias comerciais. Harari enfatiza que essa mudança estimulou um crescimento e consumo sem fim, com a agricultura cada vez mais sujeita às forças de mercado e às exigências de lucro. À medida que o capitalismo se expandia, a produção de alimentos deixava de ser uma questão de subsistência para se tornar uma questão de eficiência,
escalabilidade e comércio global, integrando as fazendas a uma vasta rede econômica movida por oferta, demanda e investimento de capital. A revolução tecnológica moderna, impulsionada por biotecnologia, biologia sintética e sistemas globais de dados, está transformando rapidamente o que comemos e como comemos. Avanços no processamento de alimentos, engenharia genética e produção de proteínas alternativas, como carnes vegetais e carne cultivada em laboratório, estão remodelando as dietas globais, muitas vezes em resposta a preocupações com saúde, mudanças climáticas e bem-estar animal. Essas inovações prometem sistemas alimentares mais sustentáveis, mas também refletem mudanças mais profundas, um afastamento das dietas tradicionais e regionais em direção a produtos alimentícios projetados industrialmente e comercializados globalmente. Harari provavelmente veria isso como a continuação do esforço humano de redesenhar a natureza para satisfazer seus desejos, enquanto que levantando questões críticas sobre as consequências de longo prazo para a saúde, a cultura e a estabilidade ecológica. A inteligência artificial, IA, está revolucionando o agronegócio ao permitir a agricultura de precisão, utilizando análise de dados, sensores, drones e aprendizado de máquina para otimizar todos os aspectos da produção agrícola, do plantio e irrigação ao controle de pragas e colheita. Sistemas de IA podem monitorar condições do solo em tempo real, prever safras, automatizar máquinas e gerenciar cadeias de suprimento com eficiência inédita. Isso marca uma mudança dramática da agricultura intensiva, em mão de obra para operações tecnológicas orientadas por dados. Harari provavelmente veria a IA como o ápice de uma tendência secular, a crescente mecanização e controle da natureza a serviço dos objetivos humanos. Embora isso aumente a produtividade, também concentra poder nas mãos de gigantes tecnológicos do agronegócio, levantando preocupações sobre desigualdade, dependência e a perda de saberes agrícolas tradicionais. À luz dessa jornada histórica, o agronegócio emerge não apenas como um setor econômico, um espelho da evolução da relação da humanidade com a natureza, o conhecimento e o poder. Do fogo à inteligência artificial, cada revolução expandiu nossa capacidade de controlar o mundo, porém frequentemente ao custo do equilíbrio, do bem-estar e da equidade. À medida que nos aproximamos de mais uma transformação, o desafio já não é apenas como produzir mais alimentos, mas como fazê-lo de forma ética, sustentável e em harmonia com os sistemas vivos que nos sustentam. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Mas, Ricardo, muito bom. A primeira pergunta, antes de trazer as agentes, o que te levou a casar o agronegócio, que você é um empresário nessa área, com a visão harariana? Como é que você treinou? Porque você treinou os agentes de IA, né, para levar nesse Exato. caminho, dividido pelas revoluções. Eu achei muito bom. Tem várias perguntas, mas qual foi a chave assim que você conectou a Harari com o agronegócio? Bem, para ser sincero, Leandro, obrigado pela pergunta. Tudo começou com a apresentação do Coimbra, há 2 meses atrás, que me abriu os olhos para essa questão antropológica que o Harari aborda no livro dele, do Sapiens, da evolução humana e a relação entre o homem e o ambiente. E aí eu percebi que haviam diversas conexões com a questão da revolução agrícola, da revolução humana, da consciência humana, com a questão do agronegócio. E eu comecei a relacionar os dois, e aí eu vi a possibilidade de criar essa apresentação usando agentes de inteligência artificial, e eu acho que acabou que ela ficou boa. Qual é o panorama atual do agronegócio no mundo, bem como as suas principais tendências e desafios para os próximos anos? Bem, essa é uma oportunidade que eu tenho para tentar colocar um pouco em perspectiva o que significa o agronegócio no mundo, nas relações econômicas e comerciais do mundo atual. Eu gostaria de começar apresentando alguns números da Food and Agriculture Organization, que é um dos órgãos das Nações Unidas que faz pesquisa na área. Então, só para ter uma ideia, existe hoje em dia mais de 1 bilhão de pessoas que vivem e trabalham no campo. Tá? É o maior setor
econômico, de atividade econômica, em termos do número de pessoas que trabalham num único setor. Desses 1 bilhão, mais da metade, mais de 500, em torno de 570 milhões deles, são os próprios fazendeiros. Então, já daí a gente já começa a ver o grau de automatização que nós hoje em dia temos nessas fazendas, que a relação entre empregado e empregador é mais ou menos 1 para 1. Desses 570 milhões, 85% deles, nós estamos falando aqui em torno de 480 milhões de fazendeiros, eles têm até 2 hectares de terra. Só para você ter uma ideia, 2 hectares, cada hectare é o tamanho de um campo de futebol. Então, isso é o que nós tradicionalmente chamamos de agricultura de subsistência. Tá? Esses mais ou menos meio bilhão de pessoas alimentam em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, uma família tradicional de pai, mãe e 2 filhos. Tá? O restante, que é em torno dos 15% dos fazendeiros, que esses se dividem entre fazendeiros de tamanho médio e as fazendas de larga escala, eles representam os restantes 75% da produção mundial. Então você vê que existe uma concentração muito grande entre esses latifundiários em termos da produção mundial, mas ao mesmo tempo existe uma base gigantesca fornecendo mão de obra e alimentação para 25% da população do planeta. 90% das fazendas do mundo, isso é um dos aspectos que eu achei mais interessante, 90% das fazendas do mundo, elas são de propriedade de famílias. Não existe nenhum outro setor na economia mundial onde 90% da economia está na mão de indivíduos e não de empresas. Em geral, existe uma grande concentração em empresas, mas não no setor agrícola, que ele é diferente. Isso causa também um problema de visibilidade que nós vamos discutir um pouquinho mais na frente. No entanto, essas famílias geram 80% de toda a produção alimentícia. Tá? Então, os restantes 10%, que são as grandes corporações, elas só geram 20%. Então, é um dos poucos setores onde as grandes corporações perdem para as famílias. Tá? Agora, o quão importante que é o agronegócio? Bem, aí eu vou tentar agora colocar o agronegócio em relação à economia mundial. Tá? Ele gera, o campo em si, em termos das matérias-primas que ele produz, gera em torno de 5 trilhões de dólares anualmente. Tá? Porém, a atividade do agronegócio, que inclui desde a produção até a manufatura dos nossos alimentos e a distribuição, isso gera 5 vezes maior o faturamento. Então, nós estamos falando aqui em 25 trilhões de dólares anual. Com isso, o agronegócio é a terceira maior atividade econômica do planeta. Só perde para o setor financeiro e para o setor imobiliário. Todas as outras atividades são secundárias ao agronegócio. Então, além de ele ser o maior empregador, é a terceira maior atividade econômica. E tem uma outra questão muito importante, do ponto de vista de estratégico e poder, é talvez a maior, porque nenhuma nação, nenhuma sociedade pode viver sem alimento. E aquele que controla o alimento, ele obviamente tem um grande poder nas decisões dessa nação, dessa sociedade. Em termos de tendências, eu só vou mencionar algumas das tendências aqui, não vou me alongar muito, porque são muitas, mas as principais. A primeira, nós vimos na apresentação a questão da automatização, tá? E essa automatização, principalmente nas últimas décadas, nos últimos anos, eu diria, tem acelerado. Primeiro, por causa do desenvolvimento tecnológico, mas segundo, agora, mais recentemente, pela introdução de inteligência artificial, que isso, inclusive, vale até a pena abrir um parênteses no final dessa apresentação para a gente discutir, porque em si só é um tema, a questão da inteligência artificial no campo. A segunda seria a questão da transparência. Como eu mencionei, 90% dessas fazendas estão na mão de fazendeiros familiares. Então, e com 85% delas na mão de pequenos fazendeiros, essa visibilidade é muito pequena. E hoje em dia existe um grande esforço que está sendo feito no mundo inteiro para tentar rastrear aonde que o nosso alimento é produzido, como ele é produzido e como é que ele chega até a nossa mesa.
Tá? É um esforço global que está sendo utilizado satélites, inteligência artificial, é uma coisa inacreditável. Começou mais ou menos nos últimos 5 anos, iniciou, na realidade, um pouquinho antes, com a questão de certificações, como Rainforest, Fair Trade, Organic, mas nos últimos anos, através de regulamentação, tá? Principalmente com relação à questão de emissões de carbono, desflorestamento, esse processo tem acelerado muito. E é uma coisa que está fazendo uma grande modificação no agronegócio mundial. E a terceira tendência que eu queria ressaltar é a questão da concentração, que obviamente advém das duas, da automatização e da transparência. Cada vez mais a gente está vendo que o agronegócio está ficando na mão das grandes corporações e cada vez por a perda de espaço do elemento familiar, principalmente entre os pequenos produtores de subsistência. Em termos de desafios, os desafios são múltiplos, tá? Mas eu gostaria, nesse momento, concentrar num desafio em particular, que é a questão das mudanças climáticas. Tá? A mudança climática, que não interessa qual é a origem, eu não vou debater aqui se é a origem humana ou se a origem é simplesmente cíclica, mas a questão nós estamos vendo certas mudanças no clima do planeta, que é natural. Nos últimos 450 milhões de anos, a gente viu diversas mudanças acontecendo, e o planeta é um planeta que está vivo, e, portanto, a gente tem essas mudanças constantemente. E essas mudanças elas têm um impacto muito grande na atividade econômica humana, e elas vão ter uma coisa, assim, um efeito desproporcional nos próximos anos, principalmente quando eu falar sobre a questão de imigrações de populações. Por fim, em termos de oportunidade, eu acho que a oportunidade que eu queria mais mencionar é justamente essa questão do poder estratégico que eu havia mencionado. Eu acho que nos próximos anos a concentração vai levar a um poder estratégico, uma concentração muito grande na mão das grandes corporações. E isso eu acho que vai ser uma oportunidade para os grandes produtores tentarem impor um pouco a sua presença nesse mercado. Produtores como, por exemplo, o Brasil, Argentina, Índia, China, Estados Unidos, eu acho que, com certeza, eles vão ser os grandes vencedores nas próximas décadas. É mais ou menos isso. Muito, muito bom, Ricardo. Depois a gente quer ver essa questão de concentração e a natureza distribuída da agricultura, né? Com certeza. Ó, vamos para a nossa próxima pergunta aqui. Vou compartilhar a tela. Na sua opinião, quais são os principais fatores de impacto na produção agrícola global? Ok. Bem, os fatores são inúmeros. É quase que impossível mencionar todos eles, mas eu vou concentrar em 3 fatores que eu acho que, na atualidade, representam os mais críticos. O primeiro deles é a questão da mão de obra, principalmente do ponto de vista do custo dessa mão de obra. Tá? A mão de obra, anteriormente, ela era abundante, ela era periódica, ela era barata. E essas 3 coisas elas estão sendo alteradas. Por uma questão de legislação, a maioria dos países hoje em dia obrigam um vínculo empregatício entre a pessoa que trabalha no campo e a fazenda. Isso cria diversos problemas, principalmente porque a agricultura é uma atividade esporádica. As grandes operações elas correm principalmente durante o plantio e durante a colheita. E isso são períodos que nós estamos falando em poucas semanas durante um ano. Então, você criar um vínculo empregatício da pessoa que trabalha na fazenda com essa periodicidade da produção agrícola gera problemas econômicos imensos para os fazendeiros, além de problemas administrativos também, que, em geral, esses fazendeiros não são preparados para lidar com toda a burocracia que isso envolve. Então, como que as fazendas e os fazendeiros estão lidando com esse problema? Através da automatização. Basicamente, a eliminação da mão de obra no campo e a substituição por máquinas, por equipamentos e por inteligência artificial. Quer dizer, é uma pena, o homem hoje em dia está perdendo espaço no campo, como eu falei, ainda é a atividade que mais emprega, no entanto, a cada ano que passa, ela está empregando menos. Então, esse é um fator de grande impacto na atividade, e
por um lado, essa questão da regulamentação, que ela tende a fornecer melhores condições de trabalho para o homem no campo, por exemplo, dar só um exemplo aqui no Brasil. Hoje em dia, para você empregar alguém no Brasil, além de ter carteira assinada e ter que receber salário como qualquer funcionário de uma indústria ou comércio, essa pessoa você tem que fornecer toda a infraestrutura necessária, que envolve banheiros. Agora, imagina a dificuldade de colocar um banheiro no campo. Você tem que dar alimentação, você tem que dar toda a parte de higiene, você tem que dar educação para as crianças, saúde para a família, habitação. E para o homem do campo, principalmente para o pequeno produtor, isso é quase que inviável. E acaba para ele sendo mais barato ele optar pela automatização do campo do que gerar mão de obra. O que é um dos grandes fatores de impacto, na minha opinião, na produção agrícola no momento. O segundo, como eu falei, é a questão da mudança climática. A mudança climática ela afeta diversas formas. Tá? Hoje em dia, nós temos que mudar o tipo de alimento que é produzido para adequar ele a condições climáticas. E aqui nós não estamos falando só de aquecimento global. Tá? Não, na realidade não existe nenhuma evidência, pelo menos do ponto de vista econômico, de que o aquecimento global está tendo um impacto desproporcional na atividade agrícola. O que existe, sim, são mudanças climáticas. Então, a gente vê áreas que tradicionalmente havia um índice pluviométrico, esse índice caindo. Você vê áreas que eram mais quentes ficando mais frias e vice-versa. Hoje em dia, extremos climáticos, como furacões, tsunamis, geadas. Como eu falei, parte do ciclo natural do planeta, mas nós vivemos nos últimos 2.000 anos um período de relativa estabilidade. E esse período parece estar se acabando, parece que a gente está voltando a um período de instabilidade, e isso traz grandes desafios. Mas o desafio que eu queria falar aqui, principalmente, é a questão da migração. A migração ela tem um impacto desproporcional no pequeno fazendeiro, no fazendeiro de subsistência, que representa, como eu mencionei anteriormente, cerca de 85% de toda a produção agrícola e todos os fazendeiros do mundo. Então, nós estamos falando que, hoje em dia, esse fazendeiro ele corre o risco de perder a sua eficiência e a sua produtividade nas próximas décadas. E como ele depende dessa produtividade para existir, para sobreviver, o único jeito seria ele se mudar. Ele tem que ir para um outro lugar e tentar produzir a produção dele de outra forma, ou usar técnicas que, na maioria das vezes, ele não tem acesso econômico a elas. Então, isso vai causar... Existe a possibilidade muito grande disso causar grandes movimentos populacionais, principalmente, eu diria, na África. A África, eu diria que é a região mais vulnerável a esse tipo de fator, e isso pode criar problemas socioeconômicos muito grandes. Essas populações, quando elas vão se deslocar, obviamente, elas vão causar disrupção nas sociedades para onde elas vão se mover, elas vão querer ocupar terras que elas não têm direito, elas vão querer se introduzir em sociedades onde elas não têm capacidade para gerar a atividade econômica local. Então, nós estamos falando aqui um dos problemas e um dos desafios maiores que tem na agricultura, sempre lembrando que é o maior empregador do mundo. E o terceiro, que é fator, na minha opinião, que também tem a capacidade de mudar todo esse panorama da produção mundial, é a questão da regulamentação. Como eu mencionei brevemente na minha resposta anterior, a regulamentação nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, vem acelerando de uma forma desproporcional. As nações, principalmente as nações consumidoras, que tendem a ser as nações mais desenvolvidas, elas estão impondo a sua vontade de uma forma quase que imperialística, colonial, tá? Nas nações que produzem os alimentos, que tendem a ser nações mais em desenvolvimento, tá? E obrigando elas a adotar regulamentações que são completamente alienígenas à legislação local. Então, por exemplo, a questão do desflorestamento. Hoje em dia, por exemplo, a Comunidade Econômica Europeia, ela criou uma regulamentação que se chama EUDR, que impõe aos produtores de diversos tipos de alimentos, tá, regras para como eles podem produzir os seus alimentos
em termos de desflorestamento, compatibilidade com legislação local, compatibilidade com o meio ambiente, questões de emissões de carbono, direitos civis, como o direito da mulher, o direito da criança, tudo isso para ter acesso à União Europeia. Se você não produzir o seu alimento de acordo com essa regulamentação, o alimento não pode entrar na comunidade europeia. É quase que, eu diria, é uma nova forma de imperialismo. O mundo consumidor está impondo a sua vontade ao mundo produtor, de uma forma desproporcional, e dizendo, se você quer o meu dinheiro, você vai ter que produzir do jeito que eu quero. E isso, obviamente, principalmente quando nós estamos falando nas áreas mais pobres do mundo, que invariavelmente é o caso da produção agrícola, tem um impacto desproporcional. Vou dar só um exemplo. Fazendas agora estão sendo requeridas darem as suas um mapeamento do GPS, os limites das suas fazendas. Isso significa que você tem que ter acesso a GPS. Em geral, pode ser através de um smartphone. Mas quando você chega na África, numa região em que você não tem acesso à internet, você não tem sinal de telefone, você às vezes não tem nem a energia elétrica para carregar um dispositivo de GPS, como é que você vai impor isso a essas comunidades? No entanto, a legislação é genérica, ela impõe isso para todo mundo e está criando grandes desafios para a nossa produção agrícola, que vai sofrer com isso, sem sombra de dúvida. Nós vamos ver grandes mudanças na nossa produção nos próximos anos. Mas é isso. Beleza, Ricardo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver a gente. Obrigado, Ricardo. Agora uma outra pergunta. Quais os fatores que devem mais influenciar a formação e estabilidade de preço dos produtos agrícolas no cenário internacional? Beleza. Essa é uma pergunta mais complexa. Eu vou ter que entrar um pouquinho mais em questões de mercados financeiros, mas é inevitável para explicar. Bem, o primeiro é a questão do aumento do custo financeiro da produção. Tá? Principalmente nas últimas 2 décadas, desde da crise financeira, a crise imobiliária, o mundo começou a acumular dívidas. Esse acúmulo de dívidas começou a gerar uma inflação. Essa inflação acarretou aumento em taxas de juros no mundo inteiro e, inevitavelmente, isso se carrega através de toda a cadeia produtiva, aumentando os custos de produção. Então, a nossa energia ficou mais cara, pelo menos por grandes períodos de tempo. Os insumos necessários para o campo, para aumentar a eficiência e aumentar a produção do campo se tornaram mais caros. A mão de obra também ficou mais cara com tudo isso. Então, esses aumentos do custo financeiro, eles impõem um dos grandes problemas hoje no campo, que é cada vez está mais caro produzir. Nós não estamos ainda nem mencionando a questão da regulamentação, que eu respondi na pergunta anterior. Se você colocar tudo isso junto, significa que a cada ano que passa, fica cada vez mais caro produzir. E quando nós estamos falando em produção de pequena escala, produtores de subsistência, as margens deles começam a diminuir e eles chegam a um ponto que se torna quase que impossível manter esse homem no campo. Então, acaba sendo necessário você aumentar o tamanho das propriedades, que aí você espalha os custos da produção sobre uma maior escala, tornando a produção mais eficiente. Esse é um dos grandes desafios. Nós temos que ver como é que a gente vai resolver essa questão dos custos. Ele se torna ainda pior que a tendência desses custos, principalmente na faixa de insumos, mas salários também, é sempre de aumentar, nunca de diminuir. Mesmo quando as condições financeiras melhoram, por exemplo, quando as taxas de juros reduzem, quando as taxas cambiais se tornam mais benevolentes, você nunca vê uma redução de preço. Os preços eles tendem, hoje em dia, a sempre subir. É muito difícil você ver o preço de um produto, de um insumo cair. Isso causa uma certa desproporcionalidade entre os custos de produção e o preço do produto final. A segunda coisa que vem afetando demais a formação e a estabilidade do preço é a questão dos nossos mercados futuros. A maioria dessas matérias-primas que nós produzimos, elas são o risco da produção gerenciado através de produtos, de derivativos, que são instrumentos financeiros sintéticos
tá? Que são utilizados pelos mercados. Esses produtos eles remontam à Holanda, lá pelos anos 1600, 1700, foi a primeira vez que contratos futuros, por exemplo, foram utilizados. Mas, principalmente nos últimos 100 anos, a sofisticação desses produtos aumentou de uma forma exponencial. Hoje em dia, nós temos uma quase que infinidade desses produtos, o que atrai a especulação. Tá? E, principalmente com a grande concentração financeira que nós temos visto nas 2 últimas décadas, e com a questão também do quantitative easing, né, do aumento da disponibilidade de capital, esses investimentos financeiros procuraram alguns desses instrumentos para fazerem uma especulação nele. E esses instrumentos, inicialmente, eles foram criados para reduzir o risco. Tá? Não foram criados para a especulação pura e simples. No entanto, hoje em dia, eu diria que 70%, 80% da utilização deles é para a especulação, é para aumento do capital de uma forma que causa todo esse mecanismo de risco não está mais funcionando. Tá? Principalmente nos últimos, eu diria, 5 anos, a volatilidade dos nossos mercados vem aumentando de uma forma desproporcional. E isso causa também um outro problema. Os mercados, existem 2 mercados. Tem o mercado que eu chamo de mercado físico e tem o mercado que eu chamo de mercado derivativo ou financeiro. Os 2 eles são supostos a trabalhar com uma certa correlação. Um tende a refletir as mudanças que estão ocorrendo no outro. Infelizmente, quando um dos mercados, no caso o mercado financeiro, o mercado dos derivativos, ele começa a ficar muito volátil, ele começa a variar de uma forma que não segue os fundamentos do mercado, isso começa a mandar sinais para o mercado físico, quer dizer, para a produção agrícola, para a transformação agrícola e, finalmente, para os mercados de distribuição, errados. Então, às vezes, o preço sobe sem ter havido nenhum impacto na produção. Às vezes os preços caem sem haver nenhuma queda na demanda, puramente por questões de especulação dos mercados financeiros. Acontece que o mercado financeiro é muito fácil você injetar capital, fazer o mercado subir e descer, você pode fazer isso em segundos. Hoje em dia a gente usa high frequency trades, são máquinas que trade no lugar das pessoas, e eles tradam na velocidade da luz. No entanto, quando você está falando da atividade do agronegócio, em geral, é um negócio que você tem que programar para anos. Quando você planta uma árvore hoje, ela vai começar a produzir daqui a 3, 4 anos. Quando você planta uma sementinha para produzir um milho ou produzir uma soja, ela só vai produzir daqui a meses. Então, existe um distanciamento. Quando existe um distanciamento entre os 2 mercados, isso causa um sinal errado. E, às vezes, por exemplo, nós temos passado por um período em que o preço das commodities disparou, que foi gerado por exemplo, questões, por exemplo, de segurança no mundo, guerras, instabilidade no suprimento de petróleo, por exemplo. E isso acabou se transferindo num sinal muito forte para aumentar a produção mundial de alimentos, por causa que os preços de todas as matérias do agronegócio subiram. E aí todo mundo começou a produzir loucamente. O problema é que agora os mercados estão começando a se estabilizar, estão começando a cair, e aquela produção que foi plantada alguns anos atrás ainda nem entrou em produção. Ela vai começar a entrar em produção nos próximos anos. Então, quando entrar em produção, ela vai estar coincidindo com os preços caindo. Então, a volatilidade nos mercados financeiros podem causar um problema de sinal muito sério para o mercado físico do agronegócio. Tá? Então, eu diria que esses são os principais fatores que estão afetando na estabilidade e formação de preço do mercado hoje em dia. Perfeito, Ricardo. Ricardo, vou fazer uma última pergunta agora, porque o tempo está realmente longo. Aí depois você faz um apanhado geral, se tiver mais algum assunto que você queira compartilhar. Então, vamos para a última pergunta de agora. E para finalizar, de que forma a demanda mundial está moldando o consumo dos produtos agrícolas? Ok. Obviamente, a demanda mundial, a tendência dela é crescer com a população, o crescimento populacional. O crescimento populacional no último século tem sido mais ou menos, a cada 50 anos, a população mundial dobra.
mais ou menos, ou seja, um crescimento de em torno de 2% não agregado ao ano. Acontece que esse panorama tem começado a se mover um pouco na medida em que várias populações pobres, hoje em dia, elas estão tendo melhorias nas suas condições financeiras e elas estão começando a impactar mais no consumo mundial. Isso está ocorrendo principalmente na Ásia e na África, tá? Onde nós estamos vendo um maior percentagem das populações tendo acesso a todas essas... Eles querem ter acesso a esse consumo da indústria dos alimentos. Alguns exemplos, por exemplo, na China, hoje foi anunciado que a China passou pela primeira vez os Estados Unidos no número de coffee shops. Tá? Hoje em dia a China tem mais de 50 mil coffee shops e superou os Estados Unidos como o maior. É incrível. Se você considerar que a Ásia como um todo, há 20 anos atrás, basicamente não bebia café, porque lá era o mercado de chá, exatamente, era o mercado de chá. E em menos de 20 anos passou o maior consumidor de café do mundo, que é os Estados Unidos. Ainda não passou em volume, mas já passou em número de coffee shops. Quer dizer, volume vai ser a próxima etapa. Então, eu diria que esses são os mercados. O outro mercado, eu diria que é o mercado africano, que, na minha opinião, nos próximos 50 anos vai se tornar no mercado mais interessante do planeta. E eu digo isso por causa da questão populacional. A gente vê que a população na maioria dos continentes está se estabilizando, em vários casos estão até diminuindo, como é o caso da Europa. No entanto, a África é a única em que a população continua a crescer. Então, eu acredito que o mercado consumidor do futuro vai ser a África. A gente viu alguma coisa equivalente em décadas passadas, quando muita da nossa produção industrial se moveu do hemisfério ocidental para a Ásia, principalmente para a China, mas também para a Índia e para o sudoeste asiático. E uma das razões que isso ocorreu foi por causa que o crescimento populacional na Ásia estava explodindo. E, obviamente, você quer produzir aonde vai ser consumido. Torna tudo mais barato, fica mais fácil. E eu acho que nas próximas décadas, o mercado que mais vai crescer vai ser o mercado africano. Então, não se assuste a gente começar a ver a Nike e a Apple começar a mover produção para a África para se beneficiar desses maiores mercados consumidores. Outra questão que eu queria falar sobre o que está mudando o consumo é a questão de mudanças de hábitos. Tá? Os nossos hábitos alimentares têm se modificado assim, de uma forma brutal. Primeiro, a gente tinha uma alimentação que era bastante tradicional, que persistiu até mais ou menos no início das 2 guerras mundiais. Durante as guerras, obviamente, houve racionamento, e esse racionamento levou a uma mudança muito grande na nossa dieta. Mudou também a questão de como e aonde que era produzido e o que era produzido. Hoje em dia, nós passamos também por um período muito sério de recessão nas últimas 2 décadas, que limitou a habilidade das populações de consumir todos os alimentos que eles queriam. No entanto, nos últimos anos, a gente está começando a ver uma reação a isso. Tá? As populações estão começando a ficar talvez mais educadas sobre a questão alimentícia, e a gente está vendo todo mundo mais preocupado com o que come. E isso, sem sombra de dúvida, na minha opinião, vai mudar radicalmente o consumo e a produção de alimentos nos próximos anos. Por fim, eu acho que a última coisa que eu acho que no momento é uma das coisas um dos assuntos mais mencionados é a questão das guerras tarifárias. Tá? As guerras tarifárias têm um potencial muito grande de afetar não apenas o agronegócio, mas a economia como um todo, mas o agronegócio em particular, porque ele é extremamente vulnerável, principalmente que, em geral, as margens que são produzidas são pequenas do ponto de vista de produção, elas são gigantescas e desproporcionais do ponto de vista do consumo. Como eu mencionei, é 5 vezes maior o faturamento do agronegócio do que em relação à produção. Então, a gente já pode ter uma ideia de como isso é desproporcional. Mas as guerras tarifárias, portanto, aumentam ainda mais essa distância entre os mercados produtores e os mercados consumidores. E podem criar barreiras ainda maiores para a produção dos alimentos. E também, inevitavelmente, causando problema no consumo mundial. Então, é isso. Ricardo,
Muito bom. Tem um ponto que você falou aí sobre a mudança dos hábitos, né, alimentares da população. Acho que com a internet as pessoas estão se educando mais e realmente existe essa mudança de hábitos, que linka com o que a gente já falou aqui sobre saúde, né, da nosso microbiota e tudo. Mas vamos terminar aqui, porque já está a hora, a gente usou muito tempo. Você tem mais alguma coisa que você queira comentar? A gente, gargalos logísticos é um ponto, outro, a questão da concentração em grandes empresas versus a distribuição natural de pequenos agricultores. O que mais Eu para queria só concluir aí, Silvio? mencionar, se você me permitir, realmente, eu queria mencionar um ou dois pontos. Um dos problemas maiores que o agronegócio vem sofrendo é justamente a questão da logística mundial. A logística mundial, nos últimos anos, com todas essas guerras que o mundo tem experimentado e também com disputas comerciais, tem sofrido demais. Tá? Então, o custo do petróleo, da energia, que afeta, obviamente, os meios de transporte, a questão de rotas não estando disponíveis, seja elas por questões de segurança, seja ela por fatores climáticos. Tudo isso causam aumentos no que a gente chama de transit time, né, o tempo de trânsito das mercadorias, causando problemas de envelhecimento dos alimentos, que em geral são perecíveis, e também o custo financeiro, que a maioria desses produtos estão sendo financiados, em geral, através de bancos, instituições financeiras, e, obviamente, isso aumenta o custo dos alimentos. O outro problema que também está muito sério é a questão, como eu mencionei, da volatilidade dos nossos mercados e da especulação. É um pouquinho técnico, eu vou tentar explicar rápido. Os nossos mercados estão ficando invertidos. O que isso quer dizer? Normalmente, o preço de um derivativo, que é um material sintético que ele é feito para criar uma correlação com o verdadeiro. Então, por exemplo, você tem soja aqui, você cria um derivativo da soja. Ela tenta representar de uma forma sintética a soja, mas ela é um produto financeiro que você pode negociar no mercado. Esses mercados, em geral, eles têm o que a gente chama de cash and carry. Ou seja, o preço do produto hoje é mais barato do que o preço do produto amanhã. Isso faz sentido. Se você pensar que se você comprar o produto hoje, você vai ter que carregar o carry, o produto, até amanhã. Então você vai ter que pagar o aluguel do armazenamento, você vai ter que pagar o seguro, você vai ter que pagar a energia, mão de obra, tudo, os custos financeiros. Então, normalmente, naturalmente, a tendência é o mercado estar o que a gente chama de contango. No entanto, devido à especulação dos mercados e à alta concentração de fundos e especuladores nas posições que a gente chama nearby, que são as posições spots, isso está causando o preço dessas posições ficarem mais altos do que as do futuro. Aí você fala, bem, Ricardo, qual o problema com isso? O problema com isso é que isso afeta toda a logística, toda a distribuição de produtos no mundo. Antigamente as pessoas iam trazer o produto para o mercado consumidor e ficava ali esperando o momento de ser consumido, tá? E aí quando fosse consumido, as pessoas sabiam que não iam perder dinheiro porque o preço da mercadoria aumentou com o tempo e com isso ia compensar os custos dela. Hoje em dia ninguém mais quer trazer a mercadoria porque se trouxer você vai perder dinheiro. Porque no dia que você traz é o dia que ela está mais cara. Quando você for consumir, ela vai estar mais barata. E você teve todos os custos de um momento para outro. Isso causa um problema muito sério na distribuição dessas matérias-primas, ainda mais que a gente vive num mundo que tudo é feito on time, né? Todo mundo quer receber a mercadoria, entrar na fábrica e sair do outro lado e já ir para a prateleira e ser consumida. Então, cria assim gargalos logísticos gigantescos. E a terceira que eu queria mencionar rapidamente é a questão financeira. Antigamente, o crédito era abundante, era fácil no agronegócio. Hoje em dia, cada vez está ficando mais difícil. Antigamente, o próprio produto ele era aceito como colateral. Ou seja, quando você comprava a sua matéria-prima, seja soja, milho, trigo, café, o que quer que seja, bife, você pegava esse produto, colocava no armazém e ia no banco e falava, eu quero financiar esse produto. Eles usavam o próprio produto como colateral. O banco te dava o dinheiro, tá? E aí você podia usar esse dinheiro para fazer novas atividades comerciais. E esse mecanismo hoje em dia não está funcionando. A razão principal é a questão da volatilidade dos preços. O banco não quer mais te oferecer um empréstimo, porque ele não pode garantir que o preço da matéria-prima que você está colocando na mão dele vai permanecer.
pode ser que a mercadoria caia de valor, e aí depois, quando chega na hora de pagar, você chega e fala, não, eu não vou te pagar não, pode ficar com a minha mercadoria, eu prefiro ficar com o teu dinheiro. Tá? Isso está causando um problema muito sério no abastecimento mundial, porque os bancos, que eram os tradicionais fornecedores de crédito, hoje em dia não estão querendo mais fornecer, e aí o mercado está tendo que procurar mercados secundários, que são, em geral, muito mais caros e ineficientes. Mas é isso aí. Bom, Ricardo, sensacional. Muito obrigado pelo seu tempo, pela explicação. Eu aprendi muito, partindo aí de uma base arariana, né, das revoluções e tudo, e chegando nessas explicações do mercado. Bom, agora a gente vai parar a gravação e a gente vai para uma sessão de pergunta e resposta só para os nossos membros. E se você gostou, dá um joinha, compartilhe. E, Ricardo, muito obrigado, hein? Valeu. Muito obrigado a você.